Pessoal, então, como o próprio Rubem Alves fala, né, os campos da psicanálise e teologia, campo educacional, falar de felicidade é uma forma feliz de falar sobre a própria felicidade, mas ela vai instantaneamente, vai e volta, são formas. E eu gostei de uma citação, uma citologia, ligada à célula, o corpo, esses campos como um todo, fala que a leitura é uma forma de felicidade. Também nos libera várias substâncias que possam nos alegrar e também possa constranger alguns em questão de formas que vão ver as questões da nomenclatura. Então, estou aqui, colocando um livro aqui, que ao meu ver eu gostei, alguns campos contextuais, interpretações, que relaciona, que eu gosto de sempre citar, o próprio maneira de existir e sobreviver diante de fatos ligados à literatura corpórea, que relaciona a própria corporeidade e os seus campos interruptos que venham verbalizar a própria maneira de falar, entre amar o teu corpo, amar a tua vida, amar um tipo de entidade ou religião. É difícil de falar sobre religião porque vamos falar sobre amor, falar sobre corpo. Esse dualismo nos coloca vestíbulos ou vestimentas, ao meu ver, ou dotes. David Dyke, que fala sobre os campos Dyke e as outras tribos, nos coloca paradoxos que relacionam aqui a mídia, alguns autores também ligados a alguns filmes da Hollywood, e a autora aqui, a mestre, que ela coloca departamentos ligados também à pesquisa, deixa de ser, e algumas referências. Como disse, é difícil de falar de Jesus aqui, porque para mim eu só falo que eu acredito, só isso. A pessoa vai falando, eu acredito, só isso. Eu já falei, não estou citando o Manuel Sérgio Cunha ligado à Bautizagem Humana. Quando a pessoa perguntou a ele, eu queria acreditar. Eu falei, ele falou, eu acredito em Jesus, a minha vida pessoal, isso acabou. Como divertimento, empreendedorismo e a linguagem. Então, deixando o livro aqui com maneira gradual, sucinta aqui ligado a algumas referências, ok? Que possam ajudar a contestar, interpretar a sua linhagem e seus elementos primordiais, ligado ao campo biosociológico, e as questões de conteúdos, atrivivências humanas, maturacionais, de saber interpretar também, cada um tem a sua profundidade e autonomia. Estou falando de universidade, a aventura universitária. Por isso que eu dialoguei com o Cristóvão Buarque e a autora aqui também, 2022, e o Cristóvão Buarque, 1994. Essa universidade e aventura, que coloca uma aventura relacionada ao corpo. Eu não tenho como falar sobre direitos humanos e ver algumas referências, com todo respeito à Bíblia também, né? Que a gente olha lá, ao ver, quando nós olhamos os capítulos e recapítulos, somente de Cântico, na fase de força absoluta aqui, for a verdade absoluta, ela fala sobre Cândido, as cartas sobre questões joaninas, ok? Então eu coloco aqui nesses respaldos importantes, ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre esse assunto, algumas referências, nós olhamos, eu tenho vários vídeos aí, tenho vários livros também do Rubem Alves também. E as questões essa, entre o que eu posso fazer, que é algo formidável, que é o livro. O livro, ele é novo quando você acha que ele ao ver que ele é novo. Vai depender da visão ótica. Tempo atrás eu gostei de um filme, ficção também, que falava sobre o óculos. Sabe? O rapaz colocava o óculos e tinha um campo criterioso, né? Vou usar o termo da fisiologia humana, o Guyton, uma discriminação motora, o que? Ao aspecto autônomo periférico, vestibular, coloquei sobre os vestíbulos. Eu estou aqui, mas eu estou enxergando, analisando lado direito, lado esquerdo. Então, basta buscar o início, quando eu comecei a falar nos canais, sobre o que? Canais editoriais. A palavra editor está falando de edil, fala sobre o latim, fala de edifícios,
que venha edificar, ou seja, de edifícios, que venham gradativamente a haver maturidade. Vocês podem ver o perfil ali. Não estou falando sobre nenhuma religião, já falei com vocês aqui. O debate foi na época ali do Bruno Dias, com ele e com o outro jornalista. E também, se eu for em algum lugar, é lógico que eu posso, né, falar, não com essa introspiciência, essa introcêntrica, aspecto introcêntrico. Não estou citando a Pascoal, não, mas o campo introcêntrico, que eu entendi que ela quer dizer o quê? É o campo introspectivo de alta avaliação, que muitas vezes cita Sócrates, cita algumas abordagens emancipatórias, mas fica algo introcêntrico, uma introspecção cêntrica. Mas muitas vezes essa mesma introspecção vai haver uma expressão corporal de estudo, que relaciona o campo do entendimento, que é uma intenção, o campo determinante histórico, que é uma intencionalidade, o campo também liberal, conservador, revolucionário, outros parâmetros. Eu estou aqui falando aqui, questão da autora colocou uma questão importante que muitas vezes em bastidores podem conversar diante de vários fatos. Aqui tem algumas questões importantes, né, sobre o contraponto à cultura que fragmenta o ser humano, a criação, criado a imagem de Deus, ok? Aí perguntas. Você vai perguntar aí essas questões homeostáticas, hiperplasia, de olhar nos glosários, que são bem familiares. O que eu falo aqui, um glossário, coloquei aqui, ó, ok? Que relaciona, construção social, que eu falei sobre a Guacira Louro, estrutura moral, lógico, tem aqui a questão do plano de Deus, coloco aqui. Mas aí nos coloca alguns autores que eu gostei e ficou familiar. Se não é, síndrome da insensibilidade androgênica, a andropausa, quando o homem passa dos 40. E outros autores, Skinner, Oswald Smith. Vários autores que eu estou colocando em destaque. Aqui você tem o Charles Tilley aqui, eu gosto do Frederick Tilley. Aí nos coloca maneiras de visão, né? Essa visão de pessoalidade, a cultura, o sexo. Então, a eutanásia, né, que falamos que o ser humano quer sobreviver nessa rejeição dos fatos biológicos, é só biologismo. Quando falamos de biologia, já não é crença, não é aspecto que você vai acreditar. Então, teoria do contrato social, aí podemos lembrar de Rosier, os Emílios, Emílias, ok? Então são fatos importantes aqui, ó. Ao meu ver, eu gostei porque transfóbicos, ok? Transgenerismo, transgêneros, ou seja, aí são fatos que cada um vem a contestar, okay? Vem a interpretar, vem a contestar, em o texto, o contexto, interpretar e ter a sua intencionalidade, ok? Ligado à vida meramente biológica, meramente já fico com medo de dizer, que mero, já fala meios. Eu fiquei umas 4 horas discutindo com um professor, doutor agora, na área de lazer, só o mero no meios, aí outra entra em religião, mero entra muitas vezes numa banca, a pessoa tem um Vadson aqui, John Vadson, mas tem um James Vadson, tem o Nick James, né? Não sei se é o cantor, Nick James, um doutor, um PhD em psicologia. Depois eu vou dar uma olhadinha, ok? Ok? Então deixo aqui como referência, tem alguns comentários aqui. E só história, modo de dizer, só a história que pode nos comover e mover a história. A história há conflitos, mas ela move outras histórias para haver base e estrutura, segundo a Neuza Caudêncio, 1996. Aí foi um post que eu fiz, ligado a algumas aulas, numa banca, fizeram para mim, coloquei alguns autores com referência, mas já sabiam os livros, eu lia, essa carga pesada e carga acentuada. Carga conceituada, que é a teoria e a prática e teoria, ok?